Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 19 de janeiro do ano da graça de 2022. Olha, como está mesmo uma briolina lá fora, eu suspeito que há geada já mesmo aqui na região de Lisboa e está mesmo muito frio. O Sr. Luís deixou-me fazer o programa aqui dentro hoje, só lhe posso agradecer. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero lembrar que o Think Tank de ontem já está disponível. Mais uma brilhante análise do Jorge Marrão e do Joaquim Aguiar. E imagine, desta vez, nós fomos tentar analisar tudo aquilo que são problemas do país, mas que não são abordados na campanha eleitoral. Já percebeu porquê, certo? É que a malta não gosta de falar daquilo que são os verdadeiros problemas do país. Quero também lembrar que ainda esta semana vamos ter uma entrevista. Eu depois vou explicar-lhe porquê e vou-lhe explicar também o conteúdo, ou melhor, o que é que pretendemos com ela. Aguarde, fica um teaser feito. Quero também lembrar que esta sexta-feira vamos retomar os Corporate Vision, ou seja, ou se quiser, o Corporate Vision, que é aquele programa que nós fazemos em parceria com a Vision, para ajudar as pessoas com questões de informação financeira e informação fiscal. E antes de irmos ao programa de hoje, também quero lembrar a Vossas Excelências, faço sempre este disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, lá no cupom promocional escreve Camilo e tem logo um desconto de 10%. Ora, vamos então à edição de hoje e eu vou sumarizar a edição de hoje em 2 pontos. 3. Primeiro, parece que o SNS ainda não percebeu as grandes ajudas e o grande investimento feito pelo António Costa como Primeiro-Ministro. Segundo lugar, criptomoedas. O assunto está na ordem do dia. Tenho, sinceramente, centenas de pedidos de pessoas para tratar do assunto. E hoje, ou melhor, para falar na matéria. E hoje, para falar nela, vou começar por uma medida das autoridades espanholas. Já lá vou. Terceiro ponto, o ausente pedido de desculpas do Sr. Primeiro-Ministro em relação ao David Neeleman, que ontem protestou por causa da forma como ele falou da nacionalização da TAP. Então vamos lá ao período de ordem do dia e vamos começar por António Costa, precisamente. E porquê? Como sabe, antes de ontem, António Costa, pela primeira vez, sem qualquer hesitação nas palavras, pediu ao país uma maioria absoluta para governar a partir de 30 de janeiro deste ano. E porque já estava a ser questionado sobre isto há muito tempo, nós já falámos sobre o assunto aqui várias vezes, como se recorda. Porquê? Porque António Costa disse que os portugueses tinham medo, não é, daquilo que é a expressão maioria absoluta. E disse isto em 2015. E disse isto noutras alturas também. Parece que a vida é evolutiva, como sabe, nós não temos de manter sempre a mesma opinião. Agora, quando mudamos de opinião, temos de ser convincentes. Não é para nós. É para aquelas pessoas a quem a gente pregou uma teoria durante tanto tempo. E o que é que António Costa veio dizer depois de questionado sobre isto? Que já não tem medo das palavras. Bom, mas o problema é que não era... Ele nunca disse que tinha medo das palavras. Ele disse é que os portugueses não queriam ouvir falar em maioria absoluta. Já percebeu qual é o problema? António Costa está à rasquinha porque sabe que dificilmente terá maioria absoluta. Há quem diga que é impossível, eu não gosto de utilizar a palavra impossível em política, mas António Costa sabe que não consegue governar como ele quer sem maioria absoluta. E, portanto, o que ele está a dizer às pessoas é: eu já não consigo governar com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não é por causa do arrufo de namorados, mas é por causa das coisas que eles querem fazer que eu sei que não posso fazer, nomeadamente mexidas na legislação laboral, porque a Comissão Europeia não me deixa. Isto é a parte que, lembra-se o que é que Joaquim Aguiar diz? Joaquim Aguiar diz assim: quando olhar para um palco, desvia o olhar da zona onde está o projetor, porque aquilo está deliberadamente posto ali para esconder o que está nas sombras. O que é que António Costa não diz? Que as exigências do Bloco e do PCP nos últimos meses já não são execuíveis. Durante 5 anos, ele conseguiu dar àquela gente a folga que a Troika, que ele insulta todos os dias, não é, tinha dado. Agora, acabou a folga e acabou a margem para fazer disparates, porque Bruxelas não deixa. Uma dessas áreas onde não deixa é na área laboral. Ora, António Costa não tem coragem de dizer isto.
diz apenas já não há condições, não sei quantos, e sabe que também não quer ficar dependente do Rui Rio, portanto vai à maioria absoluta. Bom, julgue você. Ponto seguinte, eu não lhe dou a maioria absoluta, nunca. Imagine se ele é um arrogante, malcriado e pretor agora, imagine o que era se tivesse maioria absoluta. Isto aproximava-se de uma ditadura, ou então pelo menos de uma Hungria. Pergunta, reportagens sobre campanha eleitoral. Eu estava a ver umas imagens, vi em vários canais, umas imagens do candidato João Ferreira, que agora está em isolamento, do PCP, junto aos trabalhadores da empresa de limpeza de recolha de lixos da Almada. E estava a achar estranho que a câmara estava muito em close-up. Não vou dizer qual é o canal. Isto é fácil ver. Achei aquilo estranho. Andei a rodar vários canais, depois dei com um, já não me lembro se foi a CNN de Portugal, se foi a SIC. Honra seja feita a este canal, que teve a coragem de dizer assim, estavam 10 pessoas naquela ação de campanha. Ok? 10 pessoas. E o jornalista que fez a peça teve a coragem de dizer que se registrou uma hesitação por parte de João Ferreira, porque quando você tem 10 pessoas dificilmente consegue fazer uma ação de campanha. Olha, eu quero bater palmas ao canal que fez isto. Porque normalmente as televisões vão às ações de campanha e esquecem-se de dar um plano geral. E eu acho que é intencional. Que é para nós percebermos o fracasso que são certas ações de campanha, como foi esta de João Ferreira. Portanto, olha, palmas para quem teve a coragem de pôr o dedo na ferida. Ponto seguinte. Voltar ao think tank de ontem. Não sei se percebeu, mas o Jorge Marrão fez umas contas ontem e diz assim, eu dei-me ao trabalho de analisar séries longas em Portugal. Séries longas de indicadores económicos, de crescimento económico, de dívida e de inflação. Então, concluiu o Jorge Marrão o seguinte, há 25 anos, Portugal cresceu uma média de 3,5%. Mas no mesmo período, a inflação média foi de 3%. Quer dizer que a coisa ficou estabilizada. Não se caminhou para lado nenhum. Bom, e diz assim o Jorge, bom, mas neste período, a dívida cresceu mais do que cresceu a economia. Sabe o que é que isto quer dizer? Repare, não é no tempo da Troika, ao contrário do que diz António Costa. Só mais um pormenor. Eu não sei se você já percebeu, mas a direita é absolutamente inepta a contestar o bullshit, ou seja, a treta da conversa da esquerda. Quer um deles, António Costa está sempre a repetir que, mas a direita aumentou a dívida quando esteve cá a Troika. Pois, o que o Dr. Rui Rio e o resto do pessoal, pelos vistos, não percebem e não esquecem de dizer a António Costa é assim, meu caro, sabe o que é essa dívida que aumentou? Foi o que o seu ex-patrão, José Sócrates, negociou no acordo de entendimento com a Troika. Ou seja, no documento com a Troika estão lá escritos 78 mil milhões de euros. Ora, os 78 mil milhões de euros são o crescimento da dívida nos anos seguintes. Percebe? Nem sequer estas coisas a direita é capaz de dizer à esquerda. É que esta subida da dívida é da esquerda. Bom, mas voltemos à vaca fria. Imagine você em sua casa o seguinte. Você tem um rendimento que cresce 3% durante 25 anos. Você pensa que está rico. Mas, entretanto, você descobre que a sua dívida cresceu mais do que este 3%. O que é que isto significa? Que você, a prazo, se encaminha para um buraco. Percebe? Está a ver porque é que vale a pena ver o think tank? Se não viu, vá ver. Porque a análise é excelente. Mas é isto que os partidos deviam estar a fazer. Esta análise que o Jorge Marrão fez ontem, e o Joaquim Aguiar, é a análise que os partidos deviam fazer. Porque esse é o problema de Portugal. Percebe? Ou seja, nós temos pela frente um problema de modelo económico que está errado. Que só aponta para um sítio a médio prazo. Que é falências sucessivas. Percebe? E por este andar, aliás, nós só não estamos numa agora porque temos o BCE a pôr-nos a mão por baixo do rabito. Mas se a coisa continuar, qualquer dia não há BCE que nos valha. Bom, vamos seguir para mim. Eu não sei se reparou, mas ontem apareceu aí publicado um tweet de Joacim Catano Moreira que eu até tenho vergonha alheia, percebe? Mas é mesmo vergonha alheia a expressão, porque já deve ter visto, porque o tweet é verdadeiramente insultuoso para com Rui Tavares. Eu não vou reproduzir aqui, mas porque é que vou buscar isto?
para você perceber as decisões e as escolhas erradas que Rui Tavares faz. Faz e fez enquanto líder do LIVRE. Não é possível. Eu sei que há gente sem escrúpulos, não é? Eu sei que a Joacine não tem vergonha naquela cara, mas assistir a esta lavagem de roupa suja em público é uma coisa que diz muito mal dos líderes. Porque repara uma coisa, eu aprendi isto muito cedo quando cheguei a direções nas empresas onde estive. Disseram-me assim, Camilo, a partir de agora, não só a responsabilidade é sua, como as escolhas de pessoas que você depois tiver que deitar fora, são suas também. São um fracasso seu. Vale a pena para você pensar nisto. Já agora olho para o tweet de Joacine, que é para você perceber a qualidade da senhora e, ao mesmo tempo, as escolhas erradas de Rui Tavares. Bom, adiante. O desconto dos combustíveis terminava no final do mês, certo? Olha, quero dar os parabéns ao ECO, ao jornal ECO, porque no início desta semana diz assim, quando acabar isto, estes 2 cêntimos de desconto voltam a impactar a subida de preços. O que é que aconteceu ontem? O Falinhas Mansas número 2, também conhecido por Secretário de Estado dos Impostos, veio logo dizer, não, o Governo vai prolongar isto para além do dia 30 deste mês. Já percebeu porquê? Tem eleições. Portanto, nós estamos um país governado a soundbites da sociedade. Percebe? Vá lá, socialismo no seu melhor. Bom, então vamos lá. Antes de irmos às criptomoedas e ao António Costa, vamos lá ver aqui uma coisa. Ontem soubemos que houve mais demissões, desta vez no Hospital de Beja. Espera aí. No Hospital de Beja? Nós estamos a 12 dias das eleições. Não é o primeiro. Nós já perdemos a conta ao número de hospitais que por este país fora, não é? As urgências, os diretores se demitiram. Pergunta. Estes senhores são de direita? Ou seja, estes senhores têm algum interesse em penalizar o governo do Partido Socialista que vai a julgamento no dia 30 de janeiro? Ou será que o problema é mais grave? Então vamos lá avançar um bocadinho. O Primeiro-Ministro vomita, é esta a expressão, sistematicamente, a conversa do contratamos mais 28 mil profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Pergunta. É um valor líquido? Já fiz esta pergunta ontem, lembra-se? É um valor líquido. Segunda pergunta, de que profissionais estamos a falar? Terceira pergunta, qual é que foi o investimento que fizeram no SNS? É que é estranho, não é? Com mais 28 mil profissionais no SNS, tantos diretores do hospital a demitirem-se nos últimos meses, isto é estranho, no mínimo, não é? Ou será que é outra coisa qualquer? É mais aquelas conversas de propaganda do Sr. Primeiro-Ministro em que ele é useiro e vezeiro. E exímio ainda para mais. Uma terceira pergunta. A direita não aproveita isto? É que repara uma coisa. Quando 12 diretores do hospital de Beja se demitem, tal como se demitir uma porrada deles antes, desculpe uma expressão do caserna, isto quer dizer que o António Costa está a ser desmentido em direto. Real time. Certo? Bom, se é assim, qual é o nosso dever? Que estamos a ver o problema e percebemos que aquilo é a ruína do SNS. É denunciá-lo. Você viu o PSD ontem aproveitar o assunto? Eu dou os parabéns à Iniciativa Liberal que ontem foi ali ao Hospital Beatriz Ângelo fazer aquilo que nós dissemos aqui ontem de manhã, que é, atenção, isto é mais um prego no caixão do SNS. Onde é que anda a direita a denunciar, a dizer assim, vocês estão a ver que o Primeiro-Ministro vai à televisão e diz num dia que há mais 28 mil profissionais no SNS, que está tudo bem. E no dia seguinte demitem-se todos os 12 médicos no Hospital de Beja. Percebe? Isto tem de ser dito aos portugueses. Não é por um aproveitamento eleitoral, é para denunciar aquilo que é a verdadeira situação do país. Bom, vamos então ao António Costa, que, como você se recorda, e de forma malfadada, disse na televisão, quando se falou da TAP, acabou por emitir opiniões lamentáveis, absolutamente lamentáveis. Então, eu vou-lhe recordar aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Comprámos a TAP para prevenir que aquele privado que lá estava, reparem na linguagem, aquele privado que lá estava e que não merecia confiança, não daria cabo da TAP no dia em que fosse à falência.
Em 2020, as empresas do Sr. Neelemann foram caindo em todo o mundo. Eu, na altura, comentei isto aqui, uma atitude lamentável de António Costa, sobretudo a dizer comprámos e não nacionalizamos. Mas fiquei a pensar para mim, bem, este tipo não se vai ficar. Eu conheço a família do David Neelemann. O pai do David Neelemann era uma pessoa com quem eu trabalhava quando era diretor editorial de revistas de economia e informática e automóveis na Abril. Nunca contei isto. Conheço o pai do Sr. Neelemann. O pai do Sr. Neelemann foi missionário no Brasil. Portanto, conheço muito bem a história do aparecimento das empresas de aviação do Sr. Neelemann, David Neelemann. Bom, e eu sei que ele não é de se ficar. Ontem, o Sr. Neelemann veio dizer assim, já agora vou dizer mais. O pai do Sr. Neelemann trabalhava com a Los Angeles Times Syndicate, que era uma instituição com quem eu funcionava, com quem as revistas que eu dirigia funcionavam regularmente. Bom, que é para perceber melhor a situação. A resposta de David Neelemann ontem. Ao contrário do que o Dr. António Costa disse nesse debate, todas as empresas de aviação que fundei foram e continuam a ser projetos de grande sucesso, com valorizações consideráveis para os seus stakeholders, tendo demonstrado serem sustentáveis e resilientes o suficiente para sobreviver neste cenário de crise. E é verdade. Depois do Sr. Neelemann receber 55 milhões do governo português, do Estado português, melhor, do contribuinte português, ainda melhor, pela TAP, pela sua participação na TAP, ele foi para os Estados Unidos e criou outra empresa de aviação. Bom, isto é a resposta, como você sabe, os portugueses costumam dizer, quem não se sente não é filho de boa gente. Bom, David Neelemann deu a resposta que o Primeiro-Ministro precisava. E a primeira coisa que eu disse ontem, quando eu vi isto, porque foi um take que a Lusa mandou, eu virei para algumas pessoas e disse assim, vocês vão ver que este senhor vai ser confrontado com isto e vai fazer uma das suas habituais chicanas, percebe? De baixaria. António Costa. Eu vou-lhe pôr o som daquilo que disse António Costa. Ok? Desculpe lá. Não tenho nada a dizer. Não tenho nada a dizer. Eu disse que o David Neelemann tem razão. Não, eu não tenho nada a dizer com o Sr. Neelemann. Não vai pedir desculpas a David Neelemann. Era o que faltava. Do lado do empresário, acho que é correto. Bom, isto é Rui Rio. Diga-me uma coisa. Você insulta uma pessoa na praça pública, dizendo que ele está falido e que se for à falência depois vai levar a TAP à falência. Ok? Você é desagradável para como pessoa. Você faz afirmações gravíssimas para a honra do universo empresarial do Sr. Neelemann. Imagina o que era se os credores do Sr. Neelemann confiassem no António Costa. E eu tenho com ele e disse, espera aí, o Primeiro-Ministro está a dizer que aquele Primeiro-Ministro de Portugal está a dizer que você está falido. Será que não é melhor pagar-nos já aquilo que... isto é gravíssimo. E este fulano, em vez de pedir desculpa, porque se pôs azeite, o jeito sai, era o que faltava. Não tem nada a dizer sobre isso, não tem nada a ver com o Sr. Neelemann. Este senhor merece um processo em tribunal. Percebe? É o mínimo que posso dizer. O Primeiro-Ministro português merece um processo em tribunal. Bom, e o que é mais chato no meio disto tudo? É você perceber que isto não é um comportamento isolado. Percebe? Isto não é uma tirada de quem foi apanhado em contrapé e agora diz assim, sai-me da frente se não levas uma chapada. Isto é um comportamento sistemático, patológico do Sr. Primeiro-Ministro. E se você pensa que eu estou a exagerar, a utilizar a palavra patológico, vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar nomes. Portugal Telecom, lembra-se? Que agora se chama Altice Portugal. Lembra-se? Do que é que o Primeiro-Ministro já disse disto? Bom. REN, lembra-se? EDP. Você lembra-se do churrilho e as geneiras que o Sr. Primeiro-Ministro já disse sobre a EDP? Galp. Lembra-se do último episódio, que foi a refinaria de Matosinhos? Um ataque suez, vergonhoso, a empresas. Agora é a TAP. Mas não é a TAP, é a TAP, Sr. Neelemann. Bom, o Sr. Primeiro-Ministro deve ser, como é que se diz, ciclotímico, não é? Porque um dia, é tudo investimentos e empresas, não sei o quê, e no outro dia é pontapé no baixo ventre das empresas. A única diferença é que estas empresas criam riqueza. Olha, Altice, REN, Galp, EDP criam riqueza. Qual é a riqueza que cria o Sr. Primeiro-Ministro? Olha, é aquela que permite que Portugal seja comido
por quem era comunista há 30 anos e que estava no nosso retrovisor, percebe? Portanto, você tem um incompetente na economia a chamar nomes a craques na economia. É isto que você tem. Portanto, isto é um comportamento patológico. É sistemático, vem de trás. Isto é assim, quando dá jeito ao Primeiro-Ministro ir buscar votos de extrema-esquerda, faz estas cenas. Percebe? Quando é preciso buscar, ao tio ir buscar as empresas para investir em Portugal, é todos falinhas mansas. Eu tenho um nome para esta coisa, chama-se baixaria. E é uma coisa que lhe vou dizer, eu nunca votarei num tipo que vai para Primeiro-Ministro que passe o tempo a dar pontapés no baixo ventre das empresas, percebe? Como este senhor faz em relação às empresas. Esta atitude de António Costa para com David Neeleman é de uma baixaria inqualificável. O tipo excedeu-se, pede desculpa, eu não queria dizer bem aquilo. Aliás, é uma coisa que ele diz sempre, não é? Agora, desculpa lá, era o que faltava. Espera aí. Os pais do Dr. António Costa não lhe ensinaram a pedir desculpa quando se enganou? Ou quando errou? Eu conheço a mãe, Maria Antónia Paula, como você sabe. É minha colega, não é? Jornalista. Eu conheço-a pessoalmente. E tenho a melhor opinião da Maria Antónia Paula. Tenho certeza absoluta que ela terá ensinado este rapaz, quando era miúdo, a pedir desculpa quando se enganou. O pai, infelizmente, não o conhecia, Deus o tenha em santa paz. Mas a mãe, tenho a certeza absoluta que lhe ensinou isto. Percebe? E você tem este tipo como Primeiro-Ministro de Portugal. Bom, vamos às criptomoedas. Eu digo-lhe aqui muitas vezes que nós temos de estar atentos àquilo que se passa no mercado aqui ao lado. E há coisas inacreditáveis a passarem-se em Espanha. Olha, a reforma das pensões, agitação no mercado de trabalho, só um pormenor. Não, eu vou deixar isto para amanhã, que é o emprego criado em Espanha, que é para você ver como é que Pedro Sánchez é igual a António Costa, no que é mau, obviamente. Mas vamos à história das criptomoedas. Estava ontem a ver aqui as publicações espanholas. Inclusive, isto é que não só em Espanha, esteve fora de Espanha. E então, o regulador do mercado de capitais espanhol e o seu big boss, Rodrigo Buenaventura, ontem vieram comunicar ao mercado que todos os influencers que façam divulgação de matérias relacionadas com criptomoedas têm a obrigação de comunicar com... Para já, têm que estar registados. Segundo, têm a obrigação de comunicar com 10 dias, aquilo que é o conteúdo dos posts que vão fazer. Porquê é que isto se explotou agora? Porque aqui há uns meses, sabe quem é o Andrés Iniesta? Ex-campeão do mundo pela Espanha, ex-centrocampista do Barcelona, fez uma publicação onde falava da Binance. A Binance é uma espécie de exchange, stock exchange de criptomoedas. E então, foi, obviamente, apanhado no assunto, porque reparam uma coisa, Andrés Iniesta tem uma divulgação muito grande e uma imagem muito desprestigiada em Espanha, e o regulador foi até com ele e disse, desculpe lá, você não pode fazer isto sem divulgar tudo o que está inerente a isto, nomeadamente os riscos das criptomoedas. Olha. E o que é que fez o regulador espanhol? Que você já percebeu, não há legislação europeia nesta matéria, o mercado move-se mais depressa que as autoridades. E Bruxelas ainda não legislou sobre isto, mas diz que os Estados-membros podem fazer o que quiserem nesta matéria, nomeadamente ser assim, olha, vocês podem impor restrições. E o que é que está a acontecer? Ainda há uns poucos meses, uma espécie de estrela das televisões francesas andou a fazer também um post parecido com aquele da Iniesta. Sabe quanto é que levou de multa? 20 mil euros. Percebeu? 20 mil euros de multa. Bom, em Portugal, como eu queria lhe dizer, parece que a malta anda a dormir. E o que é que aconteceu, entretanto? É que ontem Londres também veio impor restrições parecidas. Ou seja, as autoridades nacionais começam a mexer-se nesta matéria. Ainda bem, como eu digo, aqui a brincadeira aqui ainda está um bocadinho mais em águas de bacalhau. Na questão do regulador do mercado em Espanha, a decisão vai tão longe como dizer assim, olha, se vocês fizerem post sobre isto, além de terem de nos comunicar com 10 dias, têm que explicar os riscos, tem que ser imparcial e não pode ser dizer assim, olha, faça isto, não pode ser um aconselhamento, vá correr atrás daquele tipo de investimento ou daquele tipo de decisão. Mas, todos os influencers que tiverem mais de 100 mil seguidores, eu não faço, não teria que fazer isto em Portugal, porque no Facebook são 307 mil seguidores na página profissional, têm que comunicar isto às autoridades, como eu lhe dizia. Só um pormenor.
Você sabe qual é a multa em Espanha que a Comissão de Mercado comunicou para quem violar isto? Pode ir até, diga, 300 mil euros. Ouviu bem? Tal é a seriedade do assunto. Olha, eu só posso bater palmas. Primeiro, I have to regret que em Portugal a malta esteja ainda a dormir, mas tenho que dar os parabéns a estas autoridades de Espanha, de França e de Inglaterra para estão a decidir mais rapidamente do que Bruxelas. Porque isto é um perigo pela forma como está a ser feito. Portanto, para quem está em Portugal, algumas das pessoas que escrevem para mim aqui a falar sobre isto, ponham os olhos nisto. Porque esta brincadeira ontem reverberou pela Europa toda. Vamos ver se, em Portugal, as autoridades dão corda aos sapatos. E atenção, isto não é falar contra criptomoedas, não é isso. A questão é, quem falar sobre isto tem de divulgar toda a informação. Que é para depois, num dia deste, não aparecer alguém dizer eu fui induzido, como foi no caso do BPN, como foi no caso... Eu já sei que me vão dizer que não é a mesma coisa, como foi no caso do BES e o Diabo 4. É que depois o contribuinte, eu e mais uma porrada de gente, desculpe uma expressão, é chamada a pagar estas coisas. Que depois as pessoas dizem, eu não sabia, percebe? E não pode ser. Portanto, espero que as autoridades ajam depressa e com mão dura nestas questões. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 8.500 pessoas que estão em direto há bocadinho. Aliás, estão em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8 da manhã.